Olá, misteriosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. No episódio de hoje, por ser segunda-feira, já sabem, é dia de casos criminais. E dessa vez eu vou trazer assim um episódio que eu estou muito entusiasmada, confesso, porque é algo bastante diferente dos outros casos que eu já trouxe aqui. Então, venham comigo e vamos conhecer este caso que ficou conhecido como Sweet Bob. Bom, pessoal, uma das principais, se não a principal personagem do caso aqui de hoje é uma jovem chamada Kirat. Kirat nasceu e cresceu em Londres, no Reino Unido. Ela sempre viveu lá. Ela é Punjabi e Sikh. Isso tem a ver com as comunidades a que os seus pais pertenciam, né? Seus pais nasceram no Quênia. E ela disse que a comunidade Sikh no sul da Ásia é muito pequena, muito fechada e que todos sabiam da vida um dos outros. Isso parece não ser importante, mas ao longo do caso vamos ver que tem bastante relevância. Kirat tinha um programa de rádio e tinha um trabalho na área de marketing, no qual ela trabalhava a tempo inteiro. Bom, outro personagem que também vai ser muito importante aqui para o nosso caso é um homem chamado Bob. Bob entra na história porque Kirat o conheceu online e ficaram amigos no Facebook. Ela disse que eles tinham muitos amigos em comum e que o irmão mais novo de Bob namorava sua prima, de quem também vamos falar mais à frente. Ela disse que ela sempre deu muitos conselhos para ajudar no relacionamento dos dois, porque eles eram muito jovens, eram adolescentes mesmo. Kirat conheceu Bob, na verdade ela diz conhecer, mas eu acredito que foi mais um ver, né? Porque isso não foi bem conhecer. Ela viu-o uma vez numa cidade litoral sul da Inglaterra, chamada de Brighton. Ela tinha viajado no fim de semana para Brighton para a despedida de solteira de uma amiga sua de infância. Kirat aqui disse que ela já tinha 32 anos de idade e namorava há anos. Ela namorava o mesmo homem desde os seus 18 anos de idade, então ela já esperava, né, se casar com ele, e diz que todas as amigas tinham se casado ou estavam se casando, então ela só pensava quando seria a sua vez. Mas aqui, nessa viagem específica, ela foi dedicada a se divertir e dançar muito ali com suas amigas. Quando, de repente, ela viu um homem alto, de turbante, no local onde elas estavam. E ela então disse que esse homem era o tal Bob, ou o homem com quem ela conversava já a essa altura, há meses online. Então ela chegou nele, falou com ele, chamou-o, e quando ele virou-se, olhou para ela com um ar meio confuso. Ela então disse: Bob, sou eu, Kirat. E ele perguntou quem? Ela disse que então repetiu Kirat do Facebook. Nós nos falamos. Só que ela diz que ele continuou com aquele ar assim muito confuso de quem não sabia de que se tratava, mas ela achou que ele não entendeu por causa do barulho da música e por estar bebendo, né? Estavam ali num bar noturno, numa discoteca, como queiram chamar. Então ela não quis o constranger, foi-se embora e disse que na verdade ela só chegou a falar desse dia a Bob anos depois, porque ela achou que não era importante. Bom, gente, a família de Bob era muito respeitada na comunidade queniana, então, de certa forma,
mesmo quem não o conhecia, conhecia de nome aquela família. Bob tinha um estilo de vida muito snob, bem requintado assim. Ele era cheio de viagens e fotos no Facebook de extravagâncias. Ele era um homem casado e feliz, e ele morava tanto no Quênia como no Reino Unido. Ele passava assim uns meses num país, uns meses no outro. Ele era médico, era especialista em cardiologia e trabalhava o tempo todo. Segundo Kirat. Mas Kirat diz que ela também, nessa altura, aqui estamos a falar de um período em 2011. Ela disse que ela também nessa fase tinha bastante sucesso na sua carreira de marketing, fazia grandes eventos, festivais, ajudava na carreira de jovens artistas, então ela estava muito ocupada também. Então ela, que tinha vários amigos, homens, começou a conversar também com Bob, só que eles acabaram por ficar bem mais próximos, né, na internet. Pareciam assim ter, segundo ela, a mesma noção de realidade dentro dos seus círculos. Eles tinham muita coisa em comum e então foram falando. Ela diz que com o passar do tempo, com essa proximidade, quando Bob estava para se divorciar, Bob lhe contou que sua esposa lhe tinha traído e ela então estava ali para apoiar Bob. E como Bob partilhava tantas coisas de sua vida, né, Kirat sentiu-se à vontade também para partilhar sobre o seu próprio. Então ela lhe contou que ela namorava, como eu vos disse, desde os 18 anos de idade, mas que quando chegou perto da altura de se casarem, né, ela e o namorado, ele ficou bastante inseguro e simplesmente, gente, desapareceu por um ano. Sim, um ano. E sempre que ela tentava seguir com a sua vida, ele reaparecia. Assim, nada tóxico, né, gente? Ela diz que era assim. Ele voltava, pedia desculpas, ela o perdoava, voltava para ele, mas se fossem falar de casamento, ele voltava a desaparecer por mais um ano, e quando voltava, ela simplesmente perdoava novamente e eles voltavam. Ela diz que isso se devia à forma como ela foi criada, porque ela diz que é uma questão de lealdade. Sim, gente. Eu não consigo entender isso. Como pode ser assim leal a todo custo a alguém que não tem um mínimo de responsabilidade afetiva por ti, né? Mas pronto. Ela disse que o casamento em sua cultura é algo bastante importante. Então, desde cedo, ela quis se casar. Ela queria se casar, na verdade, nova e formar uma família. E sua família também esperava isso dela. Era isso que era comum na comunidade deles. O pai de Kirat disse que ele esperava que ela se casasse. Ele dizia isso sempre e ele dizia que todo o pai quer ser avô um dia, então ele esperava isso e ele não escondia isso de sua filha. A mãe de Kirat também disse que Kirat tinha recebido várias propostas desde que chegou da universidade para se casar, mas que ela sempre recusou. Ela só queria que sua filha fosse feliz, porque ela disse que uma mulher que não quer se casar acaba sendo menosprezada. E ela acredita que a filha começou a sentir também, com o passar do tempo, a pressão da comunidade, dos amigos e familiares para se casar, pois não entendiam como ela ainda não tinha se casado naquela idade. Gente, aqui naquela idade estamos a falar
dos 32 anos. Então dá para ver que a ideia que eles tinham aqui é que uma mulher tinha que se casar muito mais cedo e ela com 32 anos já era considerada velha. Roisin era uma prima de Kirat, que também vai aparecer aqui muitas vezes no caso. Ela diz que Kirat era como uma irmã mais velha para ela, alguém que ela e os outros primos sempre recorriam para conselhos. Já chegou a presenciar várias pessoas questionando Kirat o porquê dela ainda não ter casado e perguntando se ela precisava de ajuda para arranjar alguém. Ai, gente, isso tudo era... Nossa, é tão constrangedor, não é? Bom, então Kira começa a desabafar as suas frustrações com Bob, que dizia que ela era ótima e não havia nada de errado com ela, que não era nenhum problema dela o facto dela ainda não ter casado. Nos meses seguintes, ela não teve assim mais notícias de Bob, o que ela achou normal, né? Já que ele tinha se separado. Ela achou que após o divórcio ele tinha tirado um tempo para pensar na vida e resolver as suas questões, até que do nada ele lhe enviou uma mensagem dizendo que tinha uma novidade para lhe contar. Sim, a novidade era que Bob tinha ficado noivo de uma mulher chamada Sandy, um ano depois dele terminar com a ex-mulher. O Bob estava super feliz e queria que ela se aproximasse de Sandy, né? Como eles eram amigos, então ele queria que ela fosse amiga de sua mulher também, sua futura mulher, na verdade, que aqui eles eram noivos. Então, Kirat e Sandy ficaram amigas no Facebook também. Ela disse que até foi convidada para o casamento, mas que não pôde ir devido a alguns acontecimentos familiares dela. Eles então se casaram no Quênia em dezembro de 2012. E com o passar do tempo, ela foi mantendo contato com os dois. Kirat fazia o seu programa de rádio com o Facebook sempre aberto, né? Porque muitas pessoas enviavam mensagens que ela lia no programa. Até que um dia ela viu uma postagem de Sandy dizendo que Bob tinha sido baleado várias vezes no Quênia. Sim, ele estava em coma, em estado grave. Ela ficou muito mal e preocupada, né? Porque eram os amigos dela ali naquela situação, mas ela tinha que seguir com o programa, seguiu com o programa porque era ao vivo e ficou muito preocupada. Então ela mandou mensagem para a sua prima, a prima que eu vos disse que namorava com o irmão mais novo de Bob, né? A Syrian, que também estava no Quênia e lhe mantinha atualizada. Uma tia de Kirat disse que ela chegou a ir visitar a sobrinha com a sua filha e dava para ver que ela estava bastante triste e que Kirat lhe contou então o que tinha acontecido com Bob e começou a chorar muito. E ela disse que então ela percebeu que, embora a amizade deles fosse só online, era muito forte. Kirat diz que quando isso aconteceu, ela já falava com Bob durante 3 anos, mas sempre online, que eles nunca tiveram a chance de se conhecer antes de tudo aquilo acontecer, né? Então ela ficava triste com isso. Até que um dia ela estava trabalhando e sua prima ligou dizendo que Bob tinha saído do coma, mas estava, gente, em um programa de proteção de testemunhas em um hospital em Nova York. Sim, se estão a perguntar, sim, ele tinha sido baleado no Quênia,
mas ele estava agora em Nova Iorque, se recuperando de ferimentos graves. Ela não entendeu nada, parecia assim um roteiro de filme, o que eu concordo. Ela disse que achava que para participar desse tipo de programa tinha que estar em causa uma ameaça de vida, mas ela achava que o motivo aqui era o dinheiro, pois a família de Bob tinha muito dinheiro, então esse poderia ser o motivo. Ela diz que o tiroteio no Quênia não era incomum. Na verdade, ela sabia de várias pessoas, assim, familiares e conhecidos, que tinham passado por isso. Então, ela entendeu que a família de Bob, como era muito poderosa, precisou tirá-lo de perigo, então ele foi para Nova Iorque. Certo dia, Bob então enviou-lhe uma mensagem no Facebook, mas por um perfil diferente. Disse que estava no programa de proteção a testemunhas, né, devido a uma negociação que não deu certo. E ele acabou pagando o preço. Ela então ficou apavorada porque se alguém visse que eles conversavam, ela também podia estar em perigo. Ela não queria manter aquele contato ali naquelas condições, mas Bob não quis aceitar, disse que a sua saúde mental estava debilitada e ele estava sob muita pressão de tudo, e que com isso o casamento dele e Sandy acabou ficando assim muito degradado e chegou ao fim. Eles se divorciaram. O Bob não tinha mais ninguém, então ela ficou assim muito preocupada com ele e acabou cedendo, acabou mantendo o contato com ele. Ela disse que tentou apoiar Bob ao máximo, mas também estava ela própria passando por um término muito ruim com aquele namorado, gente, com quem ela já andava 18 anos, entre indas e vindas, aquele que não se queria casar, comprometer, mas não a largava também, né? Ela então disse que estava com medo de decepcionar os seus pais. Como vimos, para eles o casamento era algo muito importante e aqui ela já tinha também 35 anos de idade, então ela estava muito preocupada com o seu futuro, lidando com muitas coisas. Mas ao mesmo tempo que ela apoiava Bob, Bob também estava lá para ela. Então Bob lhe apresentou alguns amigos e familiares dele na internet. Alguém do programa de proteção a testemunhas, segundo Bob, o tinha autorizado a conversar com alguns familiares e amigos na internet para ele não ficar assim o tempo todo sozinho. Como eu vos disse, a saúde mental dele não andava bem. Então nisso ela conheceu um primo de Bob chamado Yashiv, a quem todos chamavam de Yash. Então aqui também vamos tratá-lo por Yash. Ele era assim, segundo Kirat, aquele amigo palhaço que animava todos. E eles conversavam sempre com o Bob no hospital para o animar. Ela passou a falar assim também com Rajiv, que também era médico, e já conhecia Bob antes, então entrou na equipe médica para ajudar Bob no programa de proteção a testemunhas. Ele começou a perguntar muitas coisas sobre Bob. Sim, o Rajiv vinha perguntar a Kirat coisas sobre o Bob porque ele dizia que queria entender mais sobre a saúde mental de Bob. Ela então diz que a certa altura eles criaram um grupo, ela, o Rajiv e o Yash, que chamavam de os três amigos. Aqui, ela e o Bob já conversavam, gente, há 4 anos, né? Vamos seguindo assim esse cronograma temporal para não nos perdermos aqui. Nisso, um dia, no meio de uma conversa, Bob lhe disse que a amava. Ela disse que ignorou a mensagem porque sabia que ambos não estavam bem, estavam num momento assim delicado, e que não era um bom momento para se relacionarem
e ela chegou a contar aos outros dois amigos no grupo, porque ela achava que Bob só estava achando que a amava por estar assim debilitado, com a saúde tanto física como psicológica debilitada, e que como ela estava sempre ali, ele tinha criado assim essa espécie de ilusão que a amava. Mas ela diz que os amigos disseram que não achavam que Bob estava assim confuso ou iludido, que Bob realmente a amava. Ela disse que então estava ali tentando entender mais ou menos como é que aquilo funcionava, ainda tendo que lidar com aquela informação, quando, minha gente, ela recebeu uma mensagem do Bob dizendo que estava muito mal. Ele sentia seu corpo dormente e simplesmente parou de enviar mensagens. A última mensagem que ele enviou foi essa. Ela tentou falar com ele, mas ele não respondia. Então ela ficou sem saber o que é que se passava, né? Uma pessoa diz que está a sentir-se mal e depois desaparece. Ela diz que ficou assim apavorada, né? Até que Rajiv enviou-lhe uma foto de Bob em uma cama de hospital, com fios por todo lado. Ele disse que Bob não iria sobreviver e pediu para ela gravar uma mensagem de despedida para ele, pois havia uma chance dele a ouvir e seria assim uma despedida, né? E ela enviou uma mensagem para ele dizendo: "Eu te amo muito, Bob. Eu não sei o que nós temos, mas sei que é algo especial. Eu queria que tudo tivesse sido diferente. Se eu pudesse te abraçar só mais uma vez, eu nunca vou te esquecer. Eu te amo, Bob." Bom, gente, ela disse que ela só percebeu que ela também amava o Bob quando ele estava ali, assim, no leito de morte. Então era assim muito triste, mas por incrível que pareça, Bob conseguiu melhorar. Então ele ia ficar internado, mas ele estava fora de perigo. Então ela diz que só conseguia pensar o quão difícil estava sendo aquilo tudo para Bob, né? Porque ele estava sozinho num hospital e por causa do derrame, ele ficou paralisado de um lado do corpo e perdeu a voz também. Ela diz que aos poucos Bob conseguiu se mexer e já conseguia lhe enviar novamente mensagens, até que no dia dos namorados Bob lhe enviou a primeira mensagem romântica dizendo que com uma mulher como ela em sua vida, ele era o homem mais feliz do mundo. E eles então começaram um relacionamento romântico e ela disse que ela se jogou de cabeça, porque quando se compromete é com tudo. E isso nós já vimos que é verdade, né? Bom, eles seguiram se relacionando online. Ela até contou para a família dela, parte da família, né? Que embora ela e o Bob não se conhecessem pessoalmente, ela já tinha ouvido falar da família dele e sabia que era uma boa família. Bom, gente, como eu vos disse, Bob tinha perdido a voz. Então Bob só falava com ela por mensagens. Ela gravava áudios e enviava para ele e ele respondia por mensagens. Eles falavam de tudo, até de ter filhos, o que ambos queriam muito. Aqui eles já estavam namorando por cerca de 3 meses. E embora não estavam juntos, ela disse que sentia que ela era amada e respeitada, e independentemente do que ela fazia, Bob sempre estava com ela. Ele então a pediu em casamento no Facebook, sim, foi assim de uma forma bem incomum, segundo ela, mas ela
não ligava do pedido ser discreto e então aceitou. Aqui ela já tinha 36 anos e disse que queria muito ter filhos. E disse que Bob também estava muito entusiasmado. Ele procurava 1000 coisas de casamentos online e lhe enviava. Ele até lhe chegou a enviar fotos de um anel de diamantes, perguntando se ela queria que aquele fosse o anel dela. Mas ela disse que não, que queria algo mais simples, pois queria um anel que pudesse usar o tempo todo e, obviamente, não ia andar com um anel de diamantes para cima e para baixo, né? A Kirat então contou tudo para Rajiv. O pedido ainda não era assim oficial porque as famílias não se conheciam e isso era algo que era muito importante na cultura deles. Mas eles assumiram um compromisso entre si, então Kirat contou para sua mãe que ficou feliz por ela seguir em frente, mas disse que ela precisava da bênção de seu pai. Então Kirat disse à mãe para não contar ainda nada para o seu pai, porque Bob queria ser ele a dar a notícia pessoalmente, queria vir de Nova York e fazer uma surpresa. Então Bob achou que seria mais fácil se eles começassem a contar primeiro aos primos e só depois ao resto da família. Então eles criaram um grupo com mais ou menos 30 pessoas, né, primos de Bob, com quem ela começou a falar. Ela disse que foi muito bom porque todos começaram a dizer: ai, que bom te conhecer, Kirat, já tínhamos ouvido imenso falar de ti. Ela sentiu-se muito acolhida, muito abraçada e ficou mesmo muito feliz. Kirat disse que a sua prima, a Roshini, começou a falar com Bob também por mensagem e Roshini disse que ela era uma adolescente muito ansiosa e com várias questões, né, da adolescência, então ela falava com Bob, pedia-lhe conselhos, podia partilhar assim, coisas mais íntimas com ele, por ele ser médico também. Bom, gente, a essa altura vocês devem estar se questionando, né, como eu também me questionei, por que ela e Bob não se falavam por câmaras? Eles só se falavam por mensagens ou áudio. Mas Kirat disse que, segundo Bob, ele não podia falar por câmara por estar no programa, né? Não se esqueçam de proteção a testemunhas, então eles tinham que se falar assim. Eles falavam por horas, mas como ele não podia falar e nem ligava a câmara, eles chegavam a se telefonar. Gente, prestem atenção, eles ligavam a chamada, né, via Skype. Ela falava e Bob ia fazendo alguns barulhos. Era assim que eles se comunicavam. E com o tempo, ela diz que passaram a falar por telefone, porque Bob fazia terapia da fala e conseguiu que a voz voltasse, mas ele não conseguia falar normalmente. Eram apenas sussurros. Ela disse que a essa altura ela nem sequer conhecia a voz de Bob, a voz real dele, no máximo eram alguns sussurros. A mãe dela chegou a falar com Bob por telefone e achou muito estranha a voz dele, até comentou com Kirat, mas disse que a filha pediu para ela não dizer isso, ficou assim um bocado chateada, então ela não disse mais nada. Bob manteve contato com a mãe de Kirat, enviava mensagens e dizia que quando ele se casasse com a filha dela ia cozinhar para elas todas. Era uma pessoa boa de se conversar. A tia de Kirat disse que a família estava feliz por ela, né? Mas que por ela ter mais de 30 anos a pressão era imenso. Eles queriam que ela se casasse logo, então estavam sempre perguntando quando é que ela iria se casar, quando é que eles iam conhecer o Bob. Era uma pressão constante. Mas as coisas aqui, pessoal, tomou outro rumo. Kirat diz que no dia dos pais,
Bob disse-lhe que recebeu um envelope e que quando abriu o envelope ficou sabendo que Sandy, lembram de Sandy, a ex-mulher, né, de Bob, estava à espera de um filho dele. Kirat disse que não conseguiu entender porque eles aqui já estavam divorciados há muito tempo. Então ele praticamente, né, foi forçado a admitir que dormiu com ela depois do divórcio, 7 ou 8 meses antes de ele ficar com Kirat. Kirat então obviamente ficou super mal, não queria, segundo ela, ser só um prémio de consolação e ela também sempre sonhou em ser mãe, né? Então era assim muita coisa para ela lidar naquele momento. Então o que ela fez? Ela ligou para a sua prima Síria, que estava-lhe ajudando, disse que ela sabia que certas coisas ela não devia falar com essa prima, né? Porque ela era mais nova, mas que também Síria já tinha 20 anos a essa altura e como ela é a prima que namorou com o irmão mais novo de Bob, então ela já conhecia Bob também há mais tempo. Na verdade, ela conhecia Bob antes da própria Kirat o conhecer, e embora Kirat falava e tinha um relacionamento, né, era noiva de Bob nessa altura, ela nunca viu Bob pessoalmente. E Síria era uma pessoa que sim, que já tinha conhecido Bob por namorar seu irmão. Então ela acabava por falar muito com essa prima. Ela disse que sua prima defendia muito Bob. Independentemente do que fosse, ela dizia, sabes que ele te ama, ela acalmava e dizia que tudo ia dar certo, né? Que ela e Bob iam ficar juntos. Ela disse que então se acalmou após conversar com a prima e enviou uma mensagem a Bob lhe dizendo que seu filho eu consigo aceitar, mas não quero Sandy em minha vida. A tia de Kirat disse que foi nesse momento que ela começou a ter muitas dúvidas sobre o relacionamento de Bob e Kirat. Só agora, minha senhora! Bom, gente, Kirat falava com uma prima de Bob chamada Kiran. Gente, aqui assim, são muitos nomes parecidos. Não se confundam, eu espero que não. Eu vou tentar sempre explicar quem é quem. E espero que eu também não me confunda, né, com esses nomes que são mesmo muito parecidos. A Kiran era irmã mais velha de Yash. Então eles os dois eram primos de Bob e Kirat a respeitava muito. Ela falava então com Kiran entendia a sua situação e a humilhação que toda aquela história lhe podia trazer, né, para si e para a sua família. No dia 27 de junho de 2015, a Sandy deu à luz a um menino. Ela então ficou a saber, né, Kirat, e ela disse para Bob que ele deveria voltar para Sandy e terminar o namoro deles, porque aquela era a família dele. Mas ela disse que Bob disse que não, que ela era a sua escolha, e que eles iam fazer dar certo o seu relacionamento. Então ela diz que Bob a incluiu em tudo, ela ajudou a escolher o nome do filho dele, as roupas que ele ia enviar para o filho. Então eles viam várias roupinhas juntos, escolhiam as roupas que iam comprar, e Bob comprava e enviava. E ela disse que Sandy começou a enviar fotos do bebê e ela ficou muito feliz porque ela viu que nas fotos que Sandy enviava o bebê estava com as roupas que ela e Bob escolheram. Então ela ficava feliz também com isso, com a forma como Sandy estava também a lidar com aquilo tudo. Bom, até que se passaram 18 meses no total, né, depois deles começarem a namorar, sem contar antes disso, né, eles tiveram várias tentativas de se verem, de ficarem juntos, mas tudo dava errado. Até que Rajiv prometeu
que ia fazer de tudo para que isso acontecesse. Mas como Bob estava naquele programa de proteção, né, eles tinham que respeitar 1000 procedimentos. Então, enquanto eles esperavam, ela pediu a Bob que lhe desse algo, mas algo que Bob tivesse tocado. Então, ele lhe disse que lhe daria uma das suas t-shirts. E como sua prima, Sirian, tinha conseguido um emprego bom e ela ia para Nova York para a sede dessa empresa, ela então ia buscar o presente. Então Bob pediu a uma enfermeira para se encontrar com Sirian em Nova York e lhe dar a t-shirt. Ela disse que Bob lhe contou que tinha borrifado imenso spray pós-barba na t-shirt. Disse que era para ela sentir o cheiro. Ela disse que de fato ela sentiu o cheiro, a camisa veio com muito cheiro, e ela disse que ela ainda pensou que sua prima deve ter ficado muito chateada, pois aquele cheiro devia estar na sua mala por completo, nem tudo, já que o cheiro estava mesmo muito forte. Mas ela ficou feliz. Bom, Rajiv então lhe enviou uma mensagem dizendo que infelizmente não conseguiu uma autorização para Bob ir lhe ver. E com aquela pressão toda, Bob começou a ir abaixo e a relação deles começou a mudar. Ela diz que com o derrame a situação de saúde do Bob era bastante frágil e ele dependia muito dela. Se estivessem a conversar por Skype e ela saísse, por exemplo, um bocado, ela diz que várias vezes acontecia, de Bob adormecer ou ficar mais quieto durante a conversa, então ela saía um bocadinho sem dizer nada para ir à casa de banho. E se Bob se apercebesse, ele já lhe ligava perguntando onde ela estava e ficava chateado por ela ir à casa de banho sem lhe avisar. Ela disse que parecia que ela precisava da autorização dele para ir a qualquer lugar. Então, o que ela começou a fazer? Começou a avisar sempre que ia à casa de banho. Então ela disse que a rotina dela começou a ser sempre a mesma. Todos os dias, quando ela acordava, ela tinha de enviar uma selfie a Bob, ia trabalhar e deixava o Facebook sempre ligado, né? Para se ele precisasse mandar uma mensagem ou alguma coisa. Ela voltava para casa depois do trabalho, ficava um pouco com a sua família, jantava e ficava ali com eles e ia para o quarto falar com Bob pelo Skype. Isso todos os dias. Então ela disse que sentia como se ele estivesse agarrado a ela e fosse dono de seu tempo. Até que um dia ela lhe disse que estava tendo um ataque de pânico. Ela, com toda aquela situação, ficou mesmo mal. E quando disse isso a Bob, ele disse que ela o deixava irritado com essas mentiras que inventava. E ela praticamente ainda se desculpou. A sua prima, Roisin, disse que eles da família, né, repararam que ela se afastou da família, dos amigos, se isolava, mas Kirat disse que ela não conseguia, já nessa altura, olhar as pessoas nos olhos, nem em casa, nem no trabalho. Gente, ao assistir o documentário, que eu depois vou-vos falar desse documentário, via-se nitidamente a mudança dela nas fotos. Ela foi se apagando, ficando muito abatida e parecia mesmo doente, sabe? De tão em baixo que ela ficou. Ela disse que em várias ocasiões só queria desaparecer, mas se ela tentasse dizer a Bob que já não ia falar com ele, que aquilo tinha que acabar, a relação deles, que ela não aguentava mais aquilo ou qualquer coisa assim, ele logo dizia que estava tendo um problema de saúde. Assim, muito pouco conveniente, né? Dizia que ia ter um infarto, que ia morrer,
ela dizia que sentia que tinha que ter muito cuidado para não o deixar nervoso por causa da saúde dele. Ela disse que chegou a um ponto que se ela conversasse com Yash, o primo de Bob, Bob ficava com ciúmes e lhe mandava mensagem com raiva dizendo que quando ela estivesse a falar com ele tinha que ser um momento só deles. Por isso ela não podia estar falando com o Yash também. Ela então começou a reparar que falava com um deles e eles trocavam mensagens entre si. Então eles logo ficavam sabendo e claro, né, Bob ficava chateado. Ela disse que Bob ficava lhe dizendo onde ela podia ou não ir. A família dela disse que ela não saía mais de casa, emagreceu imenso, que vivia com cara de morta. Não era mais ela. Até que ela foi, né, dispensada de seu trabalho. Pois com aquilo tudo naquela situação acabou afetando o seu trabalho. Ela agora tinha o programa de rádio apenas, mas um dia, enquanto ela estava fazendo assim um dos últimos programas daquele ano, ela estava em uma chamada de Skype com Bob, né? Ela deixava sempre o Skype ligado, mesmo quando ela estava ali a fazer o programa de rádio. Ela disse que então ela estava atendendo as ligações, como sempre fazia, mas que Bob então ficou muito bravo quando ela atendeu uma chamada, porque ele disse que ela estava flertando com o ouvinte que ligou. Então ela diz que não conseguiu entender porque aquele ouvinte ligava sempre, como várias outras pessoas, ela falava, era simpática, era o trabalho dela, né? Então ela não percebia o que ela tinha feito de errado. E ela disse que chegou a falar com os amigos que ela conheceu através de Bob, os seus primos, né? Contando o que tinha acontecido e eles também ficaram chateados com ela. Sim, gente. Ela disse que começaram a lhe atacar como se ela estivesse fazendo algo de muito errado. Então, qual foi a atitude que ela decidiu tomar? Quero ver se alguém adivinha. Para mostrar que ela era uma mulher comprometida e leal, ela desistiu do seu programa de rádio. Sim, gente. Ai, nem sei o que dizer. Então, Bob, né, ficava feliz com essas atitudes que ela tomava, enviava-lhe presentes e flores para ela se sentir melhor. Ela disse que se alguém da família dissesse algo, assim, que algo estava errado, ela simplesmente dizia que eles iriam se casar sim, para as pessoas não dizerem mais nada. Ela dizia que tudo tinha ficado muito sério já a esse ponto para ela desistir, que ela já não tinha 20 anos e que se tivesse uma única chance que fosse daquilo dar certo, ela ia tentar. Bom, gente, finalmente o programa de proteção de testemunhas do Bob terminou. Sim, terminou e ele prometeu ir até o Reino Unido para vê-la. Então, obviamente que ela ficou muito feliz, né? Mas nem tudo são flores. Kirat recebeu a notícia de que sua avó, de quem ela era extremamente próxima, estava morrendo. A sua avó estava mesmo muito doente, então ela ia na casa de sua avó, que gostava muito de cantar, e elas faziam vídeos dela cantando. Mas como ela tinha que conversar com Bob todas as noites por Skype, ela não podia passar as noites com a sua avó. Então isso era algo que lhe deixava triste. Até que sua avó veio a falecer. E Kirat diz que um dos últimos dias da sua avó no hospital, a sua avó lhe pediu perdão. Sim, pediu perdão por não esperar Bob chegar e os ver casados. Ai, gente, que triste. Bob então lhe prometeu que, independentemente de qualquer coisa, ele iria para o funeral de sua avó. Mas, pasmem, ele não foi.
Ela então ficou muito chateada, ficou com muita raiva, queria respostas. Ela disse que surtou com ele no telefone e literalmente lhe deu um ultimato para ele ir, pois estava farta daquela situação toda. E Bob então disse que iria no dia seguinte para Londres. Sim, gente, no dia seguinte. Só para terem uma noção aqui, Kirat já tinha 39 anos de idade. Já se tinham passado assim vários anos, desde que eles começaram a se falar. Bob então, finalmente, gente, foi para a Inglaterra. Kirat não pôde ir ter com ele no aeroporto, mas ela sabia em qual avião ele iria. Ela ficou acompanhando o avião até quando viu aquele avião finalmente aterrar em Londres. Ela disse que ele foi para um hotel. Bob disse que primeiro ia para um hotel, se hospedar, guardar as coisas, pôr-se à vontade e que depois se viam. Mas, gente, não foi aqui que tudo ficou resolvido. Porque vários dias se passaram e eles ainda não tinham se visto. Ela tentava falar, tentava perguntar e marcar, mas Bob, como sempre, dava várias desculpas e mais desculpas. E ela já estava mesmo farta, ela não aguentava mais. Então, ela foi até o hotel no qual Bob disse que estava hospedado, deu o nome dele completo e eles disseram que não tinham ninguém lá com aquele nome. Então ela disse que não, que ele estava lá, que ele já estava hospedado naquele hotel há umas semanas, mas eles insistiram dizendo que não existia lá ninguém, nenhum hóspede com aquele nome. Ela então ligou para Bob, só que Bob não atendia, ali desesperada, sem perceber o que é que se passava. Então ela ligou para Sirian, que lhe disse para se acalmar, que devia ser um engano, e enquanto ela falava com Sirian, Bob lhe ligou. Bob disse que sim, que ele estava no hotel, mas que ele tinha pedido para a recepção não dizer a ninguém que ele estava lá. Pediu-lhe para não aparecer sem avisar. Ela ainda disse para ele descer, para eles falarem, e Bob disse que não, disse que precisava de mais alguns dias. Ai, gente, que raiva! Aqui esse caso dá mesmo muita raiva. Ela ficou muito brava, sabia que ele estava mentindo e perguntou por que ele não a queria ver. Mais uma vez ficou sem resposta. Tempo depois, Bob lhe disse que ele já não estava no hotel, que ele se mudou para South Kingston e ela então resolveu ir até a casa dele. Ela ligou e disse que não conseguia achar a casa, que estava lá mas que não via a casa. Pediu para ele sair, fazer um sinal para que ela pudesse ver onde é que ele estava, e ela disse que Bob lhe disse: eu estou te vendo, a minha casa é a última casa da rua, mas eu não quero te ver. Ela teve a sensação assim que ele nem sequer estava lá, que era tudo mentira. Então ela disse que nada fazia sentido e ela começou a questionar tudo que via na internet. Então tudo que eles tinham vivido, como é que... parecia que nada daquilo fazia sentido, sabem? Ela disse que então pensou que se ele não estava com ela, mas estava em Londres, que ele devia estar com Sandy. Ela era a mãe do filho dele. Então ela foi para casa, ela pesquisou por Sandy no Google, encontrou um número que seria o dela e ligou. Ela disse que assim que Sandy respondeu, ela perguntou: Bob, és tu? Ela achou que a forma como Sandy respondeu o telefone foi de uma forma tão natural, foi como se ela estava esperando o Bob ligar. Então Kirat não disse nada, ela desligou o telefone.
ela achou que Bob estava vivendo uma vida dupla, que ela precisava descobrir a verdade. Ela disse que então fez a árvore genealógica de Bob e acabou por encontrar um código postal dos pais de Sandy. Então ela sabia onde ficava a casa deles, ela foi até lá e parou o carro até que viu Sandy saindo de uma casa. Ela disse que o carro dela estava estacionado e Sandy passou mesmo em frente ao carro dela. Ela disse que sentiu tanta raiva que queria passar com o carro por cima dela. Sim, gente. Onde estamos a chegar? Ela disse que ela estava com raiva, assustada, que já nem se reconhecia. E aí resolveu tomar uma atitude drástica. Ela foi para casa e procurou um detetive particular em Londres e pediu que esse detetive encontrasse o atual endereço do Bob. Ela disse que depois de 24 horas recebeu um e-mail dizendo qual era o endereço de Bob e que ficava a mais de 1 hora de carro de Londres. Ela então decidiu ir até lá sozinha. Gente, que loucura! Uma pessoa que tu não conheces, não sabes quem é, só falas pela internet, mas a esse ponto já vimos que nada bate certo em relação a ele. E ela decide ir para fora de Londres para o encontrar sozinha. Então, assim, imaginem a situação de perigo na qual ela podia ficar. Ela disse que ela tinha que se controlar, né, para lidar com aquilo tudo. Então foi pensando, só vamos lá com calma resolver a situação. Então, quando ela chegou lá, ela estacionou e foi até aquela que seria a casa de Bob e tocou a campainha. Bom, gente, agora é assim. Bob finalmente vai aparecer aqui na história, na primeira pessoa, né? Assim como Sandy. E então, assim, falo por mim, nesse momento já detestava o Bob, mas todos têm direito a dar a sua versão dos fatos. Então, por isso, vamos ouvir a versão deles também. Porque agora, gente, as coisas ficam muito mais interessantes. Bob disse que quando a campainha tocou, ele estava em casa, foi então até a porta e abriu. Em princípio, não viu ninguém. Aí, quando ele olhou para a calçada, viu uma mulher que estava se afastando, mas que quando viu que a porta se abriu, essa mulher voltou. Disse que a mulher olhou para ele e veio em sua direção, né? Veio até sua casa. Sandy também estava em casa com o filho deles. Ela disse que estava no andar de cima, quando ouviu a campainha também, né? Mas que como eles não estavam esperando ninguém, ela vestiu a seu filho às pressas e desceu as escadas. Então viu uma mulher na porta deles. Era uma mulher que ela nunca tinha visto. Essa mulher disse, fala Bob, fala alguma coisa, sou eu, a Kirat. E Sandy então perguntou a Bob quem era ela. E Bob respondeu, eu não faço ideia. Eu nunca vi essa mulher antes. Nunca falei com ela na minha vida, mas ela diz que então Kira olhou para ele e disse que ele era mentiroso, perguntou por que ele estava mentindo, que eles já conversavam por 8 anos, todas as mensagens e ligações, todo o relacionamento deles. Sandy disse que Bob nunca fez nada que lhe fizesse ter dúvidas, né, sobre quem ele era, sobre o relacionamento deles, mas que ela queria saber quem era aquela mulher que estava ali na porta deles, o que é super normal, né? Queria saber o porquê dela estar ali na casa deles. E
Assim, Kirat estava hiperventilando, estava muito ansiosa e ele até disse: deves-me estar a confundir com o meu irmão mais novo, JJ. Nós somos confundidos muitas vezes, somos muito parecidos. E ela disse que não, que ele era o Bobby Jandu e mostrou para ele uma foto dele. Ela então olhou para Sanji e disse: tu és a Sanji, e apontou para o filho deles e disse o nome dele também. Bob então disse que ficou muito preocupado. Como assim ela sabia o nome dele, o endereço, conhecia a família dele? Então ele disse que ficou assim em frente à porta, né? Colocou a Sanji e o filho deles atrás dele, porque ele temia mesmo o que podia acontecer ali. Porque tinha uma mulher completamente desconhecida gritando na porta dele. Enquanto, na cabeça de Kirat, ela pegou Bob em flagrante, ele veio para se encontrar com ela, né? Mas agora estava ali com Sanji e agia como se não a conhecesse. Então tudo ao seu redor começou a rodar, mas aí o telefone dela começou a tocar e era quem a ligar? Bob. Sim, gente. Ela viu a foto e o nome dele apareceu no ecrã, então ela mostrou o telemóvel para Bob, mas Bob disse que sim, que era a foto dele, mas que aquele não era o número dele. Ele ainda disse: viu, não sou eu. Tem alguém ligando, fingindo ser eu, mas ela disse que ela não acreditou. Que na cabeça dela, como Sanji tinha entrado em casa, que era ela ligando para provar alguma coisa. Ela achava que aquilo era todo um complô, que Sanji só aproveitou-se para fazer com que ela acreditasse que Bob não tinha nada a ver com as chamadas. Ela disse que então ficou com muito medo. Não sabia do que Bob e Sanji eram capazes. Ela então disse: tu vais falar com a minha prima. Ela então ligou para Syrian. Bob disse que a única pessoa que ele conhecia com aquele nome era uma mulher que o irmão namorou há muito tempo atrás. E aqui vimos o elo em comum, né? Tanto Bob como Kira conheciam Syrian. Kira então falou com Syrian, disse que ela estava com Bob e que Bob estava negando tudo. Bob então pediu para falar com Syrian. Quando ele falou com ela, ele explicou a situação e ela respondeu: ela é minha prima, só está um pouco confusa, passa-lhe o telemóvel, por favor, para eu tentar descobrir o que está acontecendo. E quando Bob passou o telefone para Kirat, Syrian disse: sai daí, sai fora agora. Então Kirat, sem entender nada, foi embora. Bob disse que ele entrou em casa com Sanji, eles trancaram a porta e ficaram olhando assim um para o outro, sem saber o que se passava, até que ouviram batidas na porta. Kirat disse que ouviu a corrente da porta se mexer, como se ela fosse alguém que arrombaria a porta deles, como se ela fosse uma criminosa, né? Então ela disse que eles abriram a porta. Ela disse para Sanji: eu sei que estás hospedada na casa dos seus pais em Londres, porque te vi lá com o vosso filho. Então Sanji ficou ainda mais cheia de medo, né? Sem saber há quanto tempo aquela mulher estava ali lhes observando e o que ela queria, o que ela pretendia com aquilo tudo. Kirat disse que sentia uma ligação muito forte com Bob e com o filho dele. E que Bob até tinha enviado presentes para a criança, presentes esses que ela escolheu juntamente com Bob. Então eles
mais confusos ainda ficaram, não entendiam o que é que se passava ali, ficaram cheios de medo daquela mulher, sem saber do que ela era capaz. Então Bob disse para ela ir embora e disse que eles iam chamar a polícia. Ela foi para casa, ligou para Simran e enquanto sua prima lhe tentava acalmar, ela recebeu uma mensagem de quem? Do Bob, sim, dizendo que sentia muito e que ela não deveria ter visto aquilo. Mas ela estava cheia de raiva, então para ela era o fim. A confiança dela tinha acabado. Ela então começou a xingar Bob. Não sabia como ela ia ficar naquela história, né? Se Bob e Sandy iam se juntar para envergonhar, viriam com tudo contra ela. Como ficaria a sua família naquela situação toda, né? Então essas eram várias questões que lhe passavam em mente. Então ela disse que passou a noite. Quando ela acordou, Simran disse que tinha conversado com Bob e que eles tinham chamado a polícia. Ela então ficou com muito medo, né? O que eles podiam ter dito à polícia, porque ela não tinha feito nada de errado. E então ela viu que ela também precisava ir à polícia, ela precisava ir contar a sua versão, não é? Mas sua prima lhe disse para não ir à polícia, para esperar até ela chegar. Então ela ficou em casa quando viu do seu quarto um carro parar na rua e viu que era sua prima Simran. Então ela desceu, abriu a porta, mas sua prima estava ali com um rosto bem sério e disse-lhe que era melhor ela não entrar. Kirat então perguntou porquê, mas Simran olhou para ela e disse: eu fiz tudo. E ela então perguntou: como assim tudo? O que é que estás a dizer? E sua prima respondeu: eu sou o Bob. Ela então não conseguia entender e então começou a perguntar: como assim o Bob? E a Sandy? E o Rajiv? O Yash? Ela dizia assim o nome daquelas pessoas todas com quem ela falou, né, durante aqueles anos, e sua prima só respondia: eu, era tudo eu. Ela então perguntou com quem eu estava dormindo, né, falando no telefone a noite toda até adormecer nos últimos 3 anos. E sua prima respondeu novamente: eu. Ela então ficou tão mal, gente, que ela quis vomitar e ficou assim muito mal disposta mesmo, muito brava e só perguntava porquê. Ela só queria saber o porquê. E a única coisa que a prima dizia era que ela tinha destruído a própria vida. Sim, Sirian dizia: eu destruí a minha vida. Bob, então, recebeu também uma mensagem de Simran dizendo: resumindo, fui eu. Eu não sei por que fiz aquilo. Bob, então, não entendia como ela podia fingir ser ele durante tanto tempo. Ela era uma jovem e conseguiu fingir muito bem, fingir tudo aquilo e não sabiam o porquê, né? Ela ainda disse que precisava de ajuda para lidar com aquilo tudo e perguntou se ele estava disposto, gente, a resolver tudo sem a polícia. E Bob respondeu que não ia esconder nada da polícia. Ele então agradeceu por ela ter contactado e contado tudo, desejou boa sorte e tchau. Gente, eu aqui já comecei assim a simpatizar muito com o Bob. É assim mesmo. Kirat disse que a polícia de Brighton ligou-lhe
disseram que o Bob conseguiu uma confissão de crime por parte de Ciaran e que ela deveria denunciar na esquadra local onde ela residia, né? Então ela foi lá, ela denunciou, mas a polícia, gente, lhe disse que eles não podiam fazer nada porque Kirat não era uma vítima. Sim, eles disseram que as vítimas aqui eram Bob e Sandy. Então, ela disse que ela se sentiu muito mal, ela foi enganada, foi manipulada, mas a polícia não quis investigar. Então, ela decidiu começar a baixar todas as mensagens, fotos, juntou tudo que ela podia, né? Mas ela viu que os perfis estavam desaparecendo. Ciaran estava apagando tudo que eles falaram durante 10 anos. Ela descobriu que quando JJ, o irmão de Bob, tinha-lhe adicionado no Facebook, na verdade também tinha sido Ciaran. Eles de fato namoraram, ela e o verdadeiro JJ, né? Mas eles terminaram, então aquela versão de JJ que ela conhecia era falsa. Todas as pessoas com quem ela tinha falado, que ela conheceu através de Bob, né? Era a Ciaran, na verdade. Ela então foi pesquisando as fotos e descobriu que alguns eram fotos de pessoas reais, com perfis duplicados, e outras eram pessoas totalmente falsas. Todos os detalhes das conversas, as pessoas que conheciam tudo era falso. Kirat tinha conhecido 60 perfis. As fotos que ela recebeu, né, de Bob com o filho dele, com as roupas que eles supostamente tinham escolhido juntos, na verdade, gente, eram fotos que já existiam no perfil do verdadeiro Bob. Ele tinha postado as fotos do filho dele com aquelas roupas. Então Ciaran foi falar com Kirat e deu várias opções de roupas para ela escolher e acabou fazendo com que ela acreditasse que eles tinham escolhido aquelas roupas juntos e depois lhe enviou as fotos com as roupas que eles, entre aspas, escolheram. Ela disse que começou a relembrar que em alguns momentos que ela estava com a prima mexia assim no relógio, né, no smartwatch, e ela recebia uma mensagem de Bob. Então, agora ela sabia que sua prima lhe enviava mensagens como sendo Bob enquanto elas estavam juntas. Gente, isso é doentio. A tia de Kirat disse que a Ciaran era cruel e as coisas que ela fez impactaram na vida de Kirat e da família toda, né? A mãe também falou, disse que Ciaran sabia que se ela tivesse contado para o seu marido, com certeza ele teria visitado a família de Bob no Quênia. Então, por isso ela pedia, né, para não falarem de nada com o marido, com o pai. E ela também, como toda a gente nessa história, né, diz que só queria uma resposta, que não fazia sentido. Eles queriam saber por que ela fez aquilo. Kirat disse que ela acha que foi alvo só por entretenimento e que doía porque quando alguém que nós conhecemos, né, faz isso, então acaba por fazer com que não exista mais um pingo de esperança no mundo. É assim, a pessoa que era próxima dela, que ela confiava, fez aquilo com ela, então o que ela podia esperar, né, de outras pessoas? Ela foi enganada por quase 9 anos. Em 2020,
ela abriu um processo civil contra Ciaran e recebeu uma indemnização. E em 2021 recebeu um pedido de desculpas particular, né, por parte da prima. Bob disse que recebeu a ligação de um advogado que trabalhava com Kira e esse advogado lhe entregou uma pasta enorme com tudo que eles tinham, né? Eles elaboraram um dossiê com todas as conversas, com tudo o que se passou entre Kirat e a versão falsa de Bob. Então, ele disse que era super estranho porque esse Bob era completamente diferente dele, era uma pessoa extraordinariamente extravagante, mas ele era só uma pessoa comum, com uma vida comum, com uma família comum. Então tudo aquilo era muito chocante para ele. A Ciaran não foi processada nem acusada pela polícia. Kirat continua conscientizando as pessoas da falta de respaldo jurídico para garantir a justiça, né? Ela diz que a internet deve ser regularizada, as pessoas têm de ser responsabilizadas, elas não podem simplesmente fazer tudo o que Ciaran fez e depois não ter uma consequência a nível penal, né? Bom, a Kirat hoje em dia tem 44 anos e vive a sua vida, né? Ela diz que agora sente que vive como deveria. Ela ainda não é mãe, diz que nem sabe se vai ser um dia com a idade que já tem, e disse que pelo menos ela sente que ela é responsável por seu futuro e não Ciaran, que Ciaran jamais será. Bom, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Mais um caso longo. Já é a terceira semana que eu digo a mim mesma que vou tentar trazer aqui um caso curto, mas tem-me aparecido assim casos que eu tenho achado muito interessantes, com muitos detalhes, e eu tento encurtar ao máximo, mas acabam por ficar sempre muito grandes. Mas eu espero que vocês gostem, porque esse caso é muito diferente, de fato, como eu vos disse, dos casos que eu costumo trazer aqui. Não é um caso em que temos um assassinato, mortes ou algo assim desse género, mas é um caso onde vimos como alguém consegue destruir a vida de outra ou de várias pessoas, né? Sem de fato primeiro num gatilho, né? Ou com uma faca. Não foi preciso cometer um assassinato ou um crime de fato para acabar com a vida dessa pessoa. Bastou para isso que ela usasse a internet. Então é bom também para refletirmos o quão perigoso a internet pode ser, e também, por outro lado, ver que temos que ter os pés bem assentes no chão, não é? Não podemos também acreditar facilmente em tudo que nos aparece à frente, toda a historinha, toda a pessoa que só conhecemos pela internet e que vem com várias conversas e achamos que tudo aquilo é real, porque cada vez mais vimos que não é, que muitas vezes tudo que se vê na internet são contos de fadas, histórias criadas para nos fazerem acreditar naquilo que as pessoas querem, né? Se quiserem saber mais sobre esse caso, assistam um documentário que eu assisti para vos trazer aqui esse caso. Ele está disponível na Netflix e chama-se Sweet Bob. Eu vou indo, nós nos vemos na quinta-feira com mais um episódio de Explorando e Indicando, onde eu vou trazer indicações de filmes e séries para vocês, e para a semana há mais. Agora, vão lá descansar, continuem a explorar o oculto, assim como eu, mas não se esqueçam de o fazer com moderação.